temas internacionais. Tá ótimo. Deixa eu só fazer uma coisa. Você vai sair, né, um pouquinho. Passo para você ou para o Pepe? Deixa eu só fazer uma colocação, então, antes de passar para o Nasser. Olhando um pouco essa explicação feita pelo Celso, né? Eu já entrevistei o Nasser várias vezes sobre temas como guerra ao terror, primaveras árabes, as guerras híbridas, já falamos sobre isso, e o Pepe também sobre esses temas, né? Então, de alguma maneira, guerra ao terror, guerra contra o mundo árabe, prenúncio dessas primaveras que aconteceram, das guerras híbridas e tudo mais. Quando a gente olha hoje o evento da Ucrânia, e que a gente também já dialogou sobre isso, parece ser uma guerra ao mundo multipolar, que tem um alvo, não vou dizer que é um alvo, para não me expressar mal, mas que pode mirar não apenas a Rússia, mas também China, e, de alguma maneira, voltar ao mundo da hiperpotência que o Celso mencionou. Eu não sei por quanto tempo o Celso pode ficar, porque ele tem um compromisso, mas eu queria passar para o Nasser com essa provocação. Se você tiver que sair... Se você me permitir, eu vou fazer só mais um comentário muito curto, porque você me falou nisso e eu não comentei. A visita do Jake Sullivan aqui. Bom, naturalmente, ele foi portador de um convite, era para visita do presidente Lula, se possível, inclusive até antes da posse, não sei se isso era possível, mas, enfim, por causa até da situação interna aqui, que tem que ter... a situação mesmo, na montagem do governo, etc., numa transição especialmente complicada. Mas o que eu achei interessante é que não veio nenhuma cobrança, nenhum pedido. Foi uma conversa, parecia que ele estava analisando assim, a realidade. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele falou, nem que ele concorde com tudo que o presidente Lula falou, mas achei interessante. Foi, digamos, um diálogo em que as partes se ouviam. O que eu acho que prevaleceu o respeito. Eu acho muito interessante que tenham tido essa preocupação de mandar um interlocutor de alto nível, lembrando que o conselheiro, embora tenha nome de assessor, ele foi o cargo que teve o Kissinger, né, quando tratou da aproximação com a China, e a Condoleezza Rice, antes de ser secretária de Estado. Então, só para esclarecer. Qual foi a ênfase, Celso? Qual o tema número 1 para o Jake Sullivan? Não teve. O tema número 1 foi o convite, né? O tema número 1, a motivação imediata era o convite, mas eu acho que os temas foram sendo tratados de maneira natural. Às vezes também o presidente Lula fazendo perguntas, inclusive, sobre como eles estavam vendo certas situações, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque isso aí não me compete, mas enfim. E ele também falando um pouco sobre América Latina, ouvindo os nossos comentários. Haiti, sim, mas sem nenhum pedido, também volto, não posso entrar no detalhe, mas nenhuma. Nós falamos também, o presidente Lula lembrou a nossa experiência em relação ao Haiti, que o Brasil se empenhou muito, e também resumindo muito, o Haiti é um caso muito complicado, mas nós, digamos, nos sentimos abandonados pela comunidade internacional. O nosso esforço foi jogado fora, de certa maneira. Então, enfim, isso aí já seria muito longo. E ele ouviu isso com muita atenção, né? Com muita atenção. Que conclusão tirou, não sei, porque também não era um encontro para ter conclusões. Era apenas uma abertura de diálogo num nível bastante elevado. Claro que ele não tem um cargo, ele não é o presidente, nada disso, mas ele é uma pessoa muito próxima. Tá bom. Guarde, eu passo. Eu te acompanho. Nasser, então eu vou te pedir para falar sobre Ucrânia e, na verdade, o papel que esse conflito joga nessa complexidade do mundo. Na sequência, a gente passa para o Pepe. Eu só vou acompanhar o Celso ali até a saída. E você me controla aí. Tranquilo. Deu tempo aí. Desculpa. Nos vemos breve. Obrigado. Obrigado, Celso. Valeu. Boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui nesse espaço, no Tuca, com o Pepe, uma grande referência na política internacional, a TUSC, que também tem acompanhado sistematicamente isso através do 247.
E o que eu vou comentar um pouco aqui é a respeito de um tema que é muito interessante. Ele parece o óbvio ululante do Nelson Rodrigues, né? Não sei se todo mundo sabe aí da história do Nelson Rodrigues. Ele dizia que o pão de açúcar, né, ou Cristo, era tão presente na vida do carioca que ele não olhava mais e muitos deles nem conheciam, né? E o tema ficou ficou um tempo desconhecido. Então, eu diria que na política internacional, de uma forma geral, e principalmente nas produções acadêmicas, que acabam também, de alguma forma, repercutindo, né, pelo menos na grande mídia, é que o tema da, vamos chamar assim, competição, conflito, disputa, todos esses termos que envolvem a relação entre grandes potências, ele ficou, de uma certa forma, ao lado, ficou um tema secundário, não se discutiu muito isso, principalmente nos últimos 20 anos, né? Quer dizer, se a gente olhar mais de perto, antes da guerra da Ucrânia, a questão que, onde apareceu uma certa divergência, mas foi a guerra de Kosovo, mas a Rússia estava cheia de problemas político e econômico, a China não era uma grande potência. Fora isso, todos os outros eventos, todos os outros acontecimentos, alguns mais tensos, como foi a guerra na Geórgia, mas nada parecido com o que veio acontecer agora com a guerra da Ucrânia. Até, na verdade, o embaixador lembrou aqui que quando, logo no pós-11 de setembro, tanto a Rússia como a China se aproximaram, né, dos Estados Unidos, se aproximaram no seguinte sentido, que a guerra ao terror era um ponto em comum, né, entre as grandes potências. Então, eu tenho dito, inclusive, que a partir do dia 12 de setembro, não só as grandes potências, mas cada Estado tinha um terrorista para chamar de seu, né, porque tornou-se conveniente, né, e sabia muito bem o que era. Todo e qualquer tipo de oposição, eventualmente de oposição, era qualificado como ameaça terrorista, isso. Portanto, não era uma preocupação, e há no discurso do Bush, nas reflexões da Condoleezza Rice, todos eles, que as grandes potências nunca tiveram tão próximas, né? É interessante, se a gente for voltando, né, fazer o movimento contra o passado, né, é interessante, se a gente olhar de uma forma geral, após a Segunda Guerra Mundial, né, estou falando comparativamente a outros períodos da história, é um momento também, né, embora é um paradoxo, embora estivesse na Guerra Fria, né, a possibilidade, né, ou melhor, a probabilidade de conflito entre as grandes potências, ela foi diminuindo, né, e principalmente após a crise dos mísseis, em função da questão nuclear, né. Então, a famosa frase do filósofo Raymond Aron, ele dizia: paz impossível, guerra improvável, né? Então, a paz seria impossível porque haveria disputa entre os grandes, a União Soviética e os Estados Unidos. Mas a guerra não era impossível, era improvável, né? Então, toda já conhecida reflexão sobre a questão que as armas nucleares, quanto mais poder de destruição, mais alcançaria o equilíbrio, né? Então, todo um tipo de pensamento que pautou durante esse período. Mas o mundo não teria paz, até porque as guerras foram para a periferia do sistema. Então, todos os tipos de guerras foram chamados, algumas, né, de proxy wars, guerras patrocinadas, principalmente no África, Oriente Médio, América Latina menos, mas, obviamente, muito intenso, El Salvador, Nicarágua, etc, etc. Então, eu estou construindo essa ideia porque tem vamos dizer assim, um momento, né, e um momento muito longo de uma certa, com todas as disputas. Então, por isso que eu
logo no início, precisaria qualificar melhor o que é disputa, o que é influência, o que é conflito. Né? Então, você tem várias formas para qualificar, né, esses encontros e desencontros, no caso aqui que nós estamos falando das grandes potências. Então, portanto, Pepe Slobodka vai explorar mais a questão da guerra da Ucrânia em si. A guerra da Ucrânia, então, obviamente, aparece, sem dúvida nenhuma, como divisor de águas. Já vem, né? Quer dizer, o que está acontecendo agora é uma decorrência, né, de fatos de 2014, 2015, até antes. Né? Então, está culminando um processo. Então, isso é uma coisa. Uma outra questão que eu acho que é fundamental é não, tanto na Guerra Fria como no momento agora, não é só agora, é deduzir, né, as alianças, as disputas entre as grandes potências, fazer uma dedução, né, do grande cenário, deduzir para os cenários regionais. Né? Então, a ideia que eu estou, e vou falar um pouco aqui, rapidamente, mais de Oriente Médio, para mostrar as especificidades que os espaços, alguns espaços geopolíticos, fazem com que as grandes potências se realinhem, ou seja, um movimento inverso, por mais paradoxal que seja. A gente fala em grande potência, mas, e vou tentar exemplificar aqui, mostrar que, em alguns casos, as grandes potências, no fundo, elas são dirigidas pelos estados, pelas potências regionais. Então, elas são mais dirigidas e elas vão ter que se dobrar mais do que impor. É um paradoxo, porque quando a gente fala grande potência, são aqueles que têm os recursos, têm os meios para atingir determinados fins. E esses fins é uma relação de poder que ele vai fazer com que o outro execute a sua vontade. Mas, em muitas circunstâncias, isso não acontece. Então, vou avançar um pouco nisso. Com a questão agora, se a gente olhar mesmo durante a Guerra Fria, né, final da Guerra Fria, década de 80, até os anos 2000, alguns analistas americanos, o Basevich, que é um ex-militar americano, cara, na verdade, da CIA, é um grande historiador, ele disse que entre 10 a 12 conflitos armados que os Estados Unidos se envolveu, 10 eram no Oriente Médio. Então, portanto, chamando a atenção que a região, aquele espaço, né, o Oriente Médio se tornou um dos espaços mais disputados pela hegemonia né, americana e, portanto, a crítica à hegemonia. Quer dizer, se você faz guerra é porque não tem hegemonia. Né? Então, não consegue influenciar, não consegue dominar, né, plenamente aquele espaço. Então, ali teria alguma questão que envolvendo a partir daí. E essa questão do Oriente Médio, como já foi dito aqui, eu não vou falar mais rapidamente sobre isso, veio numa sequência, né, foi mencionado aqui o caso do Irã, né, que é o grande Oriente Médio. Lembro quando eu estudei na escola, Irã não era Oriente Médio. Mas é isso. A Índia, no início do século XX, fazia parte do Oriente Médio. Obviamente, o que era do Império Britânico, o Império Britânico se estendia em toda a região. Mas o Irã acabou se conectando com a política do Oriente Médio. Então, isso que é importante. Então, alguns eixos, esses eixos que foram estabelecidos logo no pós-Segunda Guerra Mundial, eles se mantêm. Né? Um desses eixos, estou mencionando, é o Irã. Né? E nessa questão do Irã, aparece um outro elemento muito interessante, muito importante, que depois vai reaparecer como um grande desafio nas revoltas árabes. Como tratar a questão, não vou aqui entrar no mérito se alcançou os objetivos, se há alguém por trás disso, mas as revoluções e as revoltas no âmbito das relações internacionais. É muito interessante porque, na grande maioria das vezes, e na maioria dos pensadores, essas duas questões são desconectadas. Né? Hoje, com a questão da guerra híbrida, mas recolocou o tema, acho que de uma forma muito clara, mas isso permaneceu fora. Foi citado aqui o caso do Kissinger. É interessante que eu lembro logo, estava acontecendo as revoltas árabes, e eu queria ouvir o que o Kissinger estava falando. Né?
E eu me lembro de uma entrevista com o Kissinger, ele não conseguia responder uma pergunta. Né? É fácil. Quem já leu o Kissinger, cada calhamaço daquele, se vocês olharem lá, contra localizar a revolução, não existe. Ele nunca tratou disso. Né? É muito interessante, porque é também uma grande contradição, né? Porque o Kissinger, o ídolo dele é o Metternich, que então, a ideia que vem lá do Congresso de Viena, justamente o mundo, pode dizer que ali já tinha a ideia de um mundo multipolar, né? Era equilíbrio de poder, a pentarquia e tal. E, em certa ocasião, eu estava estudando um pouco aí o Metternich, me interessei. O Metternich tinha primeiro, o apelido Metternich, o Kissinger não menciona isso, era Doutor Revolução. Ele tinha um assessor, ele pagava esse assessor para ficar andando pela Europa inteira para ver onde tinha a revolução e estudar. Mas, na verdade, o apelido dele devia ser Doutor contra a Revolução. Né? Só que o livro do Kissinger e o Metternich, ninguém fala em revolução. Em cima disso, tem um texto do Marx, muito tempo depois, eu lendo Fred Halliday, que é um pensador, ele é um marxista, depois abandonou o inglês, irlandês. Ele tem um texto do Marx e chama Revolução, Sexto Grande Poder. É um texto genial do Marx, uma página e meia. O Marx está discutindo a guerra da Crimeia, e o Marx diz, no fundo, quando eles falam os 5 grandes, não são 5, são 6. Porque tem um que é a revolução e os 5 estão olhando para ela. Né? Então, com essa ideia, ele traz a questão, vamos dizer assim, do tema não precisa ser revolução, literalmente, mas de revoltas, de rupturas, né? Que passa a ser um tema que as grandes potências, principalmente, têm em conta, mas que, na verdade, não menciona. Quer dizer, é um tema que existe nas ações, na prática, mas sem mencionar. Então, esse tema... Eu estou dizendo tudo isso porque o Irã trouxe isso. E essa marca está até hoje aí. Outro dia alguém disse... Outro dia não, sempre se diz, mas eu me toquei, alguém falando Revolução Islâmica. Não teve Revolução Islâmica, teve Revolução do Irã. No decorrer da Revolução, né, os xiitas acabaram tomando o poder. Até eu encontrei outro dia na internet, no Fantástico, você vê, até o Fantástico tinha uma coisa interessante. Era o jornalista que trabalhou com você, o Feith, Renato Feith, Douglas Feith, que era o correspondente. Roberto Feith. O Roberto Feith está no Irã, está em Teherã, no meio da Revolução. E ele diz, está indefinido. Ou são os Ayatollah e o poder militar, ou os comunistas e o partido Tudeh. O Tudeh foi jogado completamente fora. Mas distinguir isso desse processo. Eu estou dizendo isso porque a questão da revolta árabe, recolocar a questão. Né? Ela voltou ao tema, né? Ela voltou à questão, e depois a gente pode também comentar, mas eu acredito que, quero falar para o embaixador, que o Itamaraty, na minha avaliação, lidou muito mal com isso. Né? Porque precisa ter cuidado, eu sei que não precisa ser, acho que tem que ser, tem todo o ritual diplomático, tem o ritual pragmatismo da política externa, isso é evidente, mas um cuidado quando há disjunção em alguns lugares entre governo e sociedade, para a forma como trata isso, né? Não tratar as nações de uma forma em bloco, tratar de forma homogênea. Mas isso é uma outra questão, depois a gente pode discutir. Mas eu queria chegar mais no momento atual com a seguinte questão. Com a questão da guerra da Ucrânia, começaram a se construir alguns cenários de que o Oriente Médio não assumiria não teria mais relevância, vamos dizer assim, na política externa americana e na política internacional de uma forma geral. Né? E é interessante que eu acompanho isso há muito tempo. Volta e meia se decreta, né, o fim do Oriente Médio enquanto uma área geopolítica em disputa, e ele está sempre ressuscitando. Né? E eu, particularmente, acho, e vou falar sobre isso, me controla aí? Não, a gente está com tempo. Então, tá. 5 minutos? Isso. Rapidinho. Uma questão específica que tem chamado a atenção, e aproveitando o embalo aí da Copa,
do Catar são as monarquias, né? Os estados do Golfo Pérsico, né? Chamado Golfo Pérsico, o Golfo Arábico. Por quê? Olha, aconteceu já há um tempo, já desde há uns 4, 5 anos, nota-se no Oriente Médio uma ascensão da Rússia na política internacional muito grande. Não só, também, e com toda a ênfase, não só em relação à Síria, à guerra da Síria propriamente dita. Isso é evidente. Mas a Rússia em negócios, em investimentos, em a relação entre a elite, uma elite russa, e a elite árabe em torno de Arábia Saudita e principalmente Emirados Árabes. O mesmo a gente pode dizer da China. Então, ou seja, nesses últimos anos, essas duas grandes potências começaram a aparecer num lugar que é, assim, a gente fala que a América Latina é quintal, toda a ideia daquela região sempre foi dito, depois que os britânicos saíram, que era a extensão do poder norte-americano, né? Base militar, investimento, relação de petróleos, empresas, sim, coisa evidente. A Arábia Saudita, só para ter uma ideia, quando acontece o 11 de setembro, os únicos representantes diplomáticos do mundo que puderam sair dos Estados Unidos sem passar pela inspeção da segurança foram os sauditas. Saíram numa boa, né? Então, o poder deles é imenso nos Estados Unidos, no mundo ocidental, etc. Mas o que tem acontecido agora? Os Estados Unidos veio cobrar a fatura e não teve. Nem Emirados Árabes, nem a Arábia Saudita. O Biden está, assim, desesperado. O Biden dizia que o príncipe, né, era um assassino, mesmo depois de tomar posse. Ele disse isso na campanha e depois. E era um assassino, que não podia se lidar com isso, e etc. Ele já foi lá beijar a mão do príncipe e reiteradas vezes querendo... Por quê? Porque entra um outro jogo. O que o Celso Amorim estava colocando a complexidade, porque, entre outras, além dessa relação das elites, a Arábia Saudita e a Rússia, né, Emirados e tal, fazem parte da OPEP, né, antiga OPEP. E, portanto, ali tem uma outra lógica, e a lógica ali é a questão da produção do petróleo, do preço no mercado, e ponto final, né? E os Emirados Árabes chegaram a votar no Conselho de Segurança contra a resolução, condenava a Rússia, depois na Assembleia eles se abstiveram, mas, de toda forma, em termos práticos, nenhum deles, né, nem a Arábia Saudita, nem os Emirados Árabes, tem seguido a determinação e a cartilha dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, né, que mantém com a Rússia e a China também não rompem com os Estados Unidos. Então, ou seja, ali há uma série de articulações de relação a uma complexidade regional de tal ordem que as grandes potências começam, né, para que elas, né, continuem ali com seus benefícios, seus interesses, etc., investimento, elas passam a se dobrar a esses imperativos, vamos dizer assim, regionais. Poderia citar outros casos aqui, inclusive da Turquia, que tem uma autonomia muito grande, cada vez maior, em agir na região, é da OTAN, mas, ao mesmo tempo, tem boas relações com a Rússia, de repente se afasta da Rússia, a Rússia agora está retirando lançadores de mísseis, a sua estrutura militar que está na Síria. A Turquia está aproveitando para invadir mais ainda o norte da Síria, na região curda. Quer dizer, um ato desse acaba desencadeando uma série de ações entre esses países e, para concluir, a dependência do gás e do petróleo aumentou. Então, o Oriente Médio passou a ser, né, uma região, MENA, que é o norte da África, e o Grande Oriente Médio passou a uma região muito mais de disputa. Agora, com a questão aí da Copa, não sei se chegaram a acompanhar, mas foi interessante, porque deram um grande destaque para a ministra da Alemanha, né, que colocou a Tarja,
em protesto contra o tratamento do LGBTQ+. No dia seguinte, a Reuters publicou uma reportagem de um sheik do Catar, um secretário, alguém do governo, dizendo que, né, ele falou ironicamente, é claro, que ele estranhava aquela atitude porque nas reuniões privadas, né, era só elogiar o Catar, né? Então, o Catar, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, cada vez mais assumindo um status, né, importante na política internacional e, mais especificamente, na região do Oriente Médio. E aí, concluindo, ainda, vamos dizer, é um objeto aí da gente estar pensando, refletindo, que é redefinir, rediscutir realmente esse papel, né, essa atribuição, essa qualificação de grande potência nas regiões, né, na medida em que ela não consegue determinar claramente o rumo, né, das suas políticas, fazendo algum tipo de imposição a qualquer que seja o país. Portanto, acredito que é uma região que vai estar mais em disputa, né, hoje e complexidade. Argélia e Líbia vai assumir uma importância muito grande devido ao petróleo e gás, e próximo da Europa já tem, né, um canal de exportação para Espanha, Itália, né, está muito próximo. A Líbia está em situação de desagregação já há muito tempo, devido à intervenção da OTAN, né, devido à guerra da OTAN, né, principalmente. E esse país, portanto, acredito que a disputa vai se intensificar. Então, a ideia era trazer um pouco aqui um cenário no qual a política externa brasileira, num dos cenários, num dos palcos, numa das regiões, né? Depois, se der tempo, a gente pode entrar aí no assunto de Israel, de Irã, etc. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Reginaldo.